Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre placas de venda ou aluga em imóveis. Será que ainda é uma boa estratégia? E você que utiliza as placas, você sabia que existe uma resolução que trata sobre como você utilizar essas placas, né? Que é sobre o marketing de imóveis, até onde a gente pode fazer, tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos, que caso não sejam cumpridos, pode gerar até multa. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriele Andrigues, sou advogada especialista em direito imobiliário, atuo há mais de 10 anos no mercado imobiliário e também sou sócia proprietária de uma imobiliária que atua com locação, compra e venda de imóveis. E eu tô sempre postando esse tipo de conteúdo, tanto aqui no YouTube, nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo para quem se interessa. E vamos lá, hoje nós iremos falar sobre placas. Eu preparei uns slides aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Placas de venda ou aluga em imóveis ainda funcionam? O que vocês acham? Deixa eu passar aqui, ó. Primeiro, vamos falar sobre os canais de aquisição. O que são canais de aquisição? São as formas quando o corretor de imóveis ele vai divulgar o imóvel. Quais são esses canais de aquisição? Ou seja, onde ele vai mostrar que esse imóvel está sendo vendido, as formas de divulgação, a forma de atrair leads. Então, aqui nós temos diversas formas. Eu citei algumas aqui como exemplo. Então, por exemplo, a rede de pesquisa no Google, né? Então, a pessoa tá lá, ela entra no Google, pesquisa, quero comprar um imóvel, casa para venda na cidade tal e tal. Isso daqui envolve muita coisa. Para você poder estar ali na primeira página do Google, para você ser encontrado quando o seu cliente procurar, você precisa de vários mecanismos para você poder estar ali. Então, essa é uma das formas. Temos também tráfego pago, indicação, portais imobiliários, que eu já até tenho um vídeo aqui, que eu vou deixar o link para vocês, onde eu falo, né, sobre anúncios em portais imobiliários, como fazer um anúncio perfeito, como se destacar. Eu já tenho um vídeo sobre isso, vou deixar o link para vocês. Tem também um site, produção de conteúdo e as placas é uma dessas opções que nós vamos falar hoje. Mas antes, deixa eu te falar, eu apresentei para vocês ali, né, várias opções e muitos perguntam, Gabi, mas qual que é a melhor opção? Qual eu uso? Primeiro, vamos falar sobre uma coisa. Vocês já ouviram falar na palavra omnichannel? O que isso significa, Gabi? É uma estratégia onde você utiliza de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, diferentes canais de comunicação. Então, é uma forma de você estar presente em praticamente todos os canais possíveis, todos que for possível para você, você está presente ali. Por que isso é importante? Porque o seu público é muito diversificado. Então, não é todo mundo, por exemplo, que está no Instagram. Então, o Instagram pode atingir um público X, mas tem outro público, exemplo, é muito comum também. Pessoas mais velhas, às vezes, não estão muito no Instagram. Às vezes, pode estar no Facebook. Às vezes, pode nem ter contato com rede social. Então, assim, você tem que... obviamente que a gente faz um estudo de cada imóvel, é o que eu falo. Cada imóvel tem uma estratégia diferente. A gente precisa estudar o público para aquele imóvel para saber se aquela estratégia vai ser interessante ou não. Então, obviamente que existe um estudo por trás disso. Só que não tem como a gente saber qual é o público exato. Eu tenho uma ideia que meu público é mais ou menos esse daqui, mas é óbvio que você quer passar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. Até porque, às vezes, por exemplo, eu divulguei ali no Instagram e não acredito que meu público seja pessoas mais jovens e tal, para esse imóvel X. Só que aquela pessoa mais jovem ali, por exemplo, ela viu o imóvel e falou: meu pai tá interessado, vou falar com meu pai. Então, assim, quanto mais você ser visível, quanto mais você abranger todos os canais de divulgação, obviamente melhor. Mas hoje, vou falar sobre placa. Então, a placa, ela ainda é uma boa estratégia? É o que eu falo. A placa, ela não é para todo tipo de imóvel e nem todo tipo de cliente. Por trás disso, a gente precisa estudar muito qual é a melhor opção. Por que eu falo? Exemplo, não é para todo tipo de cliente. Tem cliente, por exemplo, que é mais reservado. Chega na imobiliária e fala, olha, eu quero colocar venda, mas eu não quero que as pessoas saibam que eu estou vendendo meu imóvel. Então, eu não quero placa, eu não quero anúncio em portal imobiliário. Sabe aquele cliente assim? Eu não quero expor isso. E tudo bem, a gente vai usar outras estratégias para a gente poder captar. Assim como não é para qualquer tipo de imóvel. Tem imóvel que não faz sentido colocar placa, não tem uma visibilidade. Enfim, então, cada imóvel é uma estratégia diferente. Só que tem muitas pessoas que pensam, né, que placa já caiu em desuso. Hoje em dia a gente está na era do marketing digital, é tudo muito fácil e tal.
Sim, a era do marketing digital é maravilhosa e é muito bom mesmo, é uma estratégia muito boa. Só que, como eu disse, a gente está presente em todas as partes. Então, eu vou mostrar para vocês os benefícios. Por quê? Tem muita gente que tem a impressão errada. Ah, placa é só para isso. Eu vou mostrar para vocês os benefícios. Deixa eu até contar uma coisa aqui para vocês. Tem imóvel aqui, às vezes, na imobiliária, que a gente divulga, né, a princípio só em portal, em rede social e tal, e às vezes já até tem, ai, desculpa, já até tem alguma pessoas interessadas e tal, falam, acho que nem vai ser necessário às vezes colocar placa, mas mesmo assim às vezes a gente não coloca, porque a placa não é só para anunciar o imóvel. Eu vou mostrar para vocês que a placa tem muitos outros benefícios e pode sim ser uma estratégia, uma boa estratégia nessa divulgação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu citei aqui alguns benefícios dessa placa. Vou olhar para cá porque aqui tá meio pequeno para eu ler. Então, a placa, né, ela tem uma série de benefícios que vão muito além de anunciar o imóvel. Então, por exemplo, o que pode ser uma boa, às vezes é um condomínio grande, enfim, você colocou uma placa ali e os vizinhos, eles já avistaram a placa. Às vezes o vizinho não tem rede social, não tem nada, mas ele viu a placa e dali ele já falou, olha, no meu prédio tem imóvel vazio. E já fala para outra pessoa, se você quiser, já conhece alguém que fala, queria morar ali, os vizinhos já ficam acontecendo. Ou então, às vezes, é na rua, uma rua movimentada, o carro passa ali e olha, fala, olha, nesse bairro, um bairro que eu gosto. Exemplo, minha mãe mora aqui, eu tô sempre nesse bairro. Então, às vezes, ele não tem acesso à rede social, mas ele passou ali e ele viu. Então, é uma forma legal de divulgar. E outra coisa também que é muito interessante, que é o que as pessoas não enxergam. Esses dois é muito comum a pessoa até entender, que é a questão da placa, né? Só que a placa vai muito além. A estratégia por trás é muito além. Então, a placa, vocês já pararam para pensar que ela traz mais visibilidade para a imobiliária, não só para o imóvel também, mas também para a imobiliária. Por quê? Primeiro, se você pensar, se você chega num bairro que tem muita placa da imobiliária, o que você já pensa? Opa, é uma boa imobiliária. Porque olha quantos imóveis que ela tem para venda, para locação, para administração. E aí, cadê? Inovação, desculpa, porque eu parei porque teve um movimento aqui. Então, isso já traz credibilidade. Porque se você vai geralmente, às vezes você entra assim, você viu um anúncio, aí você fala, nunca ouvi falar dessa imobiliária, será que é conhecida? Não. Vocês já pararam para pensar que você está divulgando também a sua imobiliária? Isso traz credibilidade. E também não deixa de ser entre aspas, um mapeamento que mostra as áreas de atuação. Eu já encontrei cliente, por exemplo, que chegou comigo e falou, a imobiliária de vocês atua em tal cidade? Porque eu nunca vi placa por lá e tal. Então não deixa de ser. Porque então aqui na minha cidade tem placa, mas às vezes eu atuo, por exemplo, numa cidade vizinha, mas lá eu não tenho muito hábito de colocar placa. E é comum, a pessoa, se ela vê que tem placa ali, já sabe, eles atuam por aqui. Então também tem essa questão. E não deixa de ser também uma captação de leads. Porque às vezes a pessoa viu aquele imóvel ali, ela entrou em contato para saber mais informações. Eu vi a placa, gostei do imóvel. Aí entra em contato, mas aí fala, poxa, o valor não me atende e tal. Mas dali você já pode passar para outro imóvel. Então, não, olha, esse não te atende, mas eu tenho outro que pode te ajudar. Você quer 2 quartos? Eu tenho outro. Você quer um valor mais barato? Eu tenho outro. Então, você captou pela placa. A princípio, a pessoa queria aquele imóvel, mas você não vai desperdiçar. Então, é uma forma de captação de lead. Olha só. Né? Então, tem a questão também, falei, de credibilidade, de imobiliária, que vocês já pararam para pensar nesse ponto da placa? Como que vai muito além apenas do que divulgar o imóvel? Fica aí que eu vou mostrando mais para vocês. E agora, algo importante. Te convenci, realmente, a placa pode ser uma boa estratégia, né? Aqui para mim eu acho que vai ser interessante. Mas a partir do momento que você opta por escolher uma placa, que é uma forma de marketing, de divulgação, existe uma resolução que trata exatamente sobre isso, né? Sobre questão de placa, todos os anúncios que envolvem a imobiliária, placa, às vezes cartãozinho de visita, enfim, tudo precisa estar padronizado, precisa estar seguindo as regras. Porque caso contrário, você pode ser responsabilizado, você pode levar uma multa, sofrer várias infrações. Então, perdão. Se vocês vão optar pela placa, eu vou mostrar para vocês. E aqui tem diferença na resolução, se for pessoa física ou pessoa jurídica, são divulgações diferentes. Então, o corretor pessoa física,
Se ele for divulgar, são coisas que precisam estar na placa. Então, precisa estar na placa nome dele por extenso ou abreviado. Vamos lá. Quando que eu posso abreviar o nome? Exemplo, Gabriele, meu nome, Oliveira Andrigue. Eu quero colocar Gabriele O. Andrigue. Posso, depende. Você pode colocar abreviado se no seu cadastro do Cresce estiver abreviado. Você vai colocar exatamente. O corretor pessoa física, ele não pode usar nome fantasia. Então, eu vou inventar, exemplo, Gabi Imóveis. Não posso, isso não é permitido. Nome fantasia só é permitido, eu vou falar lá, na pessoa jurídica. Então, ele pode colocar ou o nome por extenso, precisa estar na placa o nome por extenso, ou abreviado, se assim tiver no Cresce. Mas a palavra, precisa ter a palavra corretor de imóveis, ou gestor imobiliário, ou profissional liberal. Precisa ter, assim, o nome, isso, né, corretor de imóveis, enfim, e mais o número da inscrição do Cresce. Então, ele vai colocar ali Cresce e o número da inscrição dele. Falei ali sobre o nome fantasia, né? Que é vedado. Aí tem uma opção. Se for só apenas o corretor pessoa física, ele não pode usar o nome fantasia, mas tem uma opção que ele pode usar. Se esse corretor ele se inscrever na junta comercial como empresário, mesmo que não seja imobiliária pessoa jurídica, se ele estiver inscrito como empresário, aí ele vai poder, se tiver, obviamente, no contrato, tudo direitinho nome fantasia, aí ele vai poder utilizar esse nome fantasia, apenas se ele tiver como empresário. E o uso de logotipo. O logotipo, na verdade, ele é permitido, mas não pode estar caracterizado com o nome fantasia. Então, ele pode fazer uma coisa diferente ali, mas com o nome dele. Não pode ser uma coisa diferente. O meu nome tá ali, mas embaixo tem um logotipo, Gabi, não sei o quê. Não pode, nesse caso, não pode. E agora a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, na hora de divulgar, ela pode divulgar tanto a razão social, que consta ali no contrato social, ou o nome fantasia, obviamente, se também estiver no Cresce. Ela não pode, o meu nome fantasia, eu uso esse, mas usa se estiver no seu contrato social, se estiver cadastrado no Cresce, porque além de estar no contrato social, você precisa colocar isso no Cresce. Então, se estiver dessa forma, tudo bem, você pode usar. Pode usar logotipo também, não tem restrição nenhuma. E, além disso, você precisa colocar o número do Cresce também. Aí o número do Cresce ali, você tem que colocar a letrinha J depois, né, de pessoa jurídica. E no pessoa física não tá ali, mas tem que colocar também. Você coloca o F de pessoa física para diferenciar. Isso é legislação que pede. Precisa ter essa regra para as placas. Tem que se atentar a isso. Então eu coloquei aqui, né, que é importante que cada tipo de imóvel apresente uma forma de uso diferente para as placas, como eu disse, né? Pois cada imóvel possui sua especificidade e público-alvo. Então, pensando nisso, deve-se adaptar o uso das placas para a imobiliária para atender esses requisitos, o que nós conversamos já. Agora, outra coisa que eu vou falar aqui. Agora vamos falar sobre a parte física mesmo, a placa em si. Só mais uma observação do Cresce. O número do Cresce, né, que eu falei que precisa colocar o nome, enfim, o número do Cresce, isso aqui está na legislação também. A legislação fala que não pode ter menos que 25% do tamanho da fonte utilizada no nome do corretor ou nome fantasia. Exemplo, imobiliária X, está na fonte tal. Aqui não pode ficar pequenininho, o número do Cresce assim pequenininho. Não, tem que ter proporção. Então não pode ter menos que 25% nessa proporção. Isso é uma exigência. Porque às vezes a pessoa coloca o nome do Cresce pequenininho, tá aqui. Não pode. Sabia que existe isso? Existe o tamanho também. E agora, né, outras coisas que a gente tem que se atentar quando efetivamente for mandar fazer a placa. Você vai na gráfica, mandar fazer a placa, enfim. Você precisa se atentar a fonte, tamanho e cores. Então, por exemplo, o tamanho da placa, existe uma placa padrão? Sim, aqui na imobiliária a gente tem algumas placas, né, padronizadas no tamanho. Só que, dependendo do imóvel, a gente não usa aquelas placas, ou porque fica, às vezes, desproporcional, ou, exemplo, a gente tem um prédio vendendo. Eu não vou colocar uma plaquinha pequenininha de um prédio vendendo. Aí a gente manda, eu vou até mostrar pra vocês, aí a gente usa outra estratégia, tem banner, faixa, enfim. Mas o que você precisa falar? Sobre as cores. Sobre as cores, você precisa sempre se atentar a duas coisas. Uma, tentar sempre manter um padrão das cores que sejam, se for o nome fantasia no caso, né? Que seja padrão da sua logo. Ou então que seja o corretor de imóveis, as cores que ele sempre utiliza, para a pessoa sempre associar isso. Então ela vai sempre associar aquelas cores, aquela cor, você já percebeu que tem assim? Exemplo, McDonald's, a pessoa já associa que é a cor
vermelho e amarelo. Tem algumas coisas, né? Então, sempre usando a mesma cor, sempre usando a mesma fonte, né? Lembrando também, gente, exemplo, placa é uma coisa que geralmente, a maioria das vezes, você não passa pertinho da placa. Então, você tem que pensar nisso. Inclusive, você pode fazer um teste. Você manda fazer uma placa para ver. Quando você está passando de carro, por exemplo, a pessoa consegue enxergar o que está escrito ali, numa certa distância? A pessoa consegue enxergar a letra. Não pode, você não vai colocar uma letra ali toda desenhada, porque fica confuso. Tem que ser uma letra neutra, uma letra básica, que dê para entender. E o tamanho também, o que eu falo, faz um teste. Faz uma placa só, vai lá, passa longe para ver, tira uma foto para ver se fica legal. Isso é importante. Outra coisa que precisa se atentar também é o modelo da placa, se ela vai ser na horizontal ou na vertical. Por quê? Aqui a gente tem dos dois modelos também. Porque geralmente tem imóvel que você vai posicionar a placa, que você tenta aquela placa assim, não fica boa, você tem que colocar um outro. Então você tem que pensar nisso também. Faz um pouco da placa horizontal, faz um pouco da placa vertical. Obviamente, né, informando se é aluguel ou se é venda. Gabi, mas tem umas que são aluguel e venda. Você pode fazer uma placa assim também. Aluga/vende-se. Enfim, pode ter uma placa assim também, tipo padrão para as duas. Tem uma só para aluguel, uma só para venda e uma para as duas. Como for melhor. Os dados importantes, né? E, obviamente, os dados obrigatórios. O que eu falo? A placa, ela tem que ter o mínimo de informação possível, porém, informações que sejam importantes, né? Óbvio. Por exemplo, um telefone para contato. Você não vai colocar a placa e não colocar um telefone para contato. Então, você vai colocar ali um telefone para contato, um tamanho bom que a pessoa consiga visualizar. Você pode colocar o que é algo interessante, por exemplo, um QR Code. O QR Code, ele pode, né? Você vai escolher para onde que esse QR Code vai direcionar. Ele pode ser para o seu site, ele pode ser para o seu WhatsApp, ou então ele pode ser até um vídeo no YouTube que tem um tour do imóvel, tem fotos do imóvel. Aí vai a criatividade, como que você prefere. Mas o mínimo de informação possível para ficar uma placa, uma coisa leve, que a pessoa de longe consiga enxergar e não gere confusão. Aí aqui eu coloquei para exemplificar que existe também diversos tipos, eu tô falando da estrutura física mesmo, né, de placa. Então, você pode fazer lona também, igual eu disse, depende do imóvel, você vai estudar qual é melhor. Tem aquela placa de PVC, tem faixa, banner, tem um material que é polionda. Aí é o que eu falo, isso daí eu aconselho que você vá numa gráfica, peça, né, para ver como que é o material, para você ver qual que se adequa melhor. Uma qualidade boa, que você tem que pensar que às vezes pode ficar no sol, na chuva. Então, vai lá, procura, mas assim, só para vocês entenderem, tem vários tipos também que vocês vão estudar e vão ver qual que fica melhor. Outra coisa importante que eu falei lá, que depende do imóvel também, lembra? Primeiro, o que é muito importante, para não ter nenhum tipo de mal entendimento, né? Primeira coisa, você vai ver com o locador ou com o proprietário. Eu posso colocar placa no imóvel? A pessoa falou, pode. Documente isso de preferência. No nosso contrato de intermediação, a gente já coloca, o locador autorizou a colocar placa no imóvel, enfim, para não gerar nenhum tipo de dúvida ou constrangimento. E a segunda opção, que é muito importante também, por exemplo, às vezes é o caso de condomínio. Antes de sair instalando placa, vai perguntar para o síndico, para o condomínio, enfim. É permitido instalar placa? Porque tem convenção de condomínio que fala que não pode instalar placa. Aí, nesse caso, você não pode. Então, você já vai chegar, né, infringindo a convenção de condomínio. É permitido. Tem alguma especificação? Porque, por exemplo, tem lugares que falam assim, olha, a placa tem que ser só desse tamanho, ou a placa só pode ser instalada naquele local. Então, sempre vai para não cometer nenhuma gafe, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vai pesquisar antes. Aqui, coloquei também formas de fixação. Isso aqui, gente, é só por cima, tá? Só para vocês saberem que existe várias formas. Qual é a melhor forma de instalar a placa? Tem a opção... É o que eu falo, não tem como, eu só vou instalar a placa com aquela fitinha. Não dá. Por quê? Você vai chegar lá no imóvel, você vai ver. Às vezes, onde é permitido, onde dá pra colocar e fica legal, por exemplo, uma grade. Uma grade, não dá pra você colocar uma fita banana ali numa grade. Não dá. Aí você vai usar isso daqui, que eu esqueci como que chama, abraçadeira, eu acho, né? Esse negocinho aqui, ó, isso aqui. E vai instalar ali na grade e fica legal. Uma coisa que eu acho interessante fazer também, que eu já faço aqui, quando eu peço as placas, eu já peço pra vir com aquele ilhóis furadinho, que facilita, porque aí pra colocar a abraçadeira ali, é só puxar, bem mais fácil. Tem lugar que vai pedir, por exemplo, uma estrutura metálica, um banner, um outdoor, outra coisa, aí vai ser uma estrutura ali diferente. Tem a opção da fita banana, mas lembrando, gente, fita banana tem que tomar muito cuidado, porque aquilo pra sair depois é uma coisa que fica marcado e às vezes você vai arrumar até confusão que deixou, né? Você puxou, saiu um pedaço da parede. Então, assim, tem essa opção, mas tem que ver muito bem se vale a pena.
Eu gosto dessa opção ali da abraçadeira com ilhóis. Acho bem legal. Vamos lá. E agora um último envolvendo placas, uma polêmica envolvendo placas. Vocês já passaram um imóvel igual esse daqui, ó, que tá aqui, ó, na tela, que tem placa de 500 imobiliárias? Teve uma vez até, inclusive, eu tava viajando, não lembro, e eu passei no imóvel desse, eu falei, nossa, gente, que negócio poluído. E eu até tirei uma foto na época, eu postei no meu Instagram pro meus seguidores. Gente, qual a impressão, que passa pra vocês? O que vocês sentem vendo esse imóvel? Eu não achei, senão eu ia mostrar aqui pra vocês, que já tem um tempo. A maioria das pessoas postaram que a impressão que passa é de desorganização, é que o proprietário está desesperado para vender. Isso é verdade, tem estudo que fala sobre isso. Então, eu particularmente não gosto, porque a gente trabalha aqui também, a maioria dos imóveis são exclusividade, mas tem algumas opções que não são exclusivas. Se eu chegar no imóvel e ver que já tem placa de outra imobiliária, eu já nem coloco. E eu sempre aconselho ao proprietário sobre isso. Primeiro, a importância da exclusividade, em N questões, eu posso gravar um vídeo depois, inclusive, falando sobre isso. Mas também a questão de placa, se ele vai permitir, ou talvez seja melhor não colocar placa, porque eu, particularmente, acho zero interessante várias placas, porque realmente passa essa sensação. Ó, desvalorização, tá vendo? Eu citei aqui pra vocês. Esse excesso de placa, ele passa a impressão mesmo que o proprietário, ele tá ali, desesperado, se não consegue vender, eu vou atirar pra tudo quanto é canto, vou mandar em todas as imobiliárias. Então não é uma coisa legal. E sem contar que visualmente fica poluído, não é legal. Outra coisa também é a questão de segurança, que você pode até usar isso pra falar com o proprietário. Fala, olha, já parou pra pensar que tem aqui 10 imobiliárias trabalhando nesse imóvel? Cada imobiliária dessa pode fazer visita. Se algum deles esquecer uma porta aberta, estragar alguma coisa no imóvel, você não sabe nem quem é, sabe nem quem responsabilizar. Então isso também é complicado. E acaba que isso gera o quê? Isso gera, as pessoas que estão ali de má fé já pensam o quê? Isso está em várias imobiliárias, é fácil enrolar, fazer alguma coisa aqui, porque é tanta imobiliária, eu pego a chave ali, pego aqui. Isso é muito complicado, não é nada seguro. E também tem a questão do leilão do imóvel, que às vezes corretores de má fé pode fazer o quê? Tô de olho ali, ó, eu sei que ele já visitou. Eu vou lá, já visitou na imobiliária X, né? Eu vou lá e dou um descontinho aqui, ó. Vem cá, vem comigo aqui, ó. Aqui eu faço mais barato. Isso é muito desagradável. Mas enfim, então é algo que eu realmente não aconselho. Ou você coloca uma placa de uma imobiliária só, ou não coloca placa nenhuma. Eu acho melhor. E assim nós encerramos, né, esse vídeo falando sobre placas. E eu quero saber aqui, comentem aqui. Você ainda usa a placa? Você acha que é uma boa estratégia? Eu te convenci que pode ser uma boa estratégia? Consegui te convencer que realmente vai muito além de divulgar o imóvel, como também pode ser uma forma de captação de lead, entre diversas outras coisas, credibilidade para a imobiliária. Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, né, curta, compartilha e continua me seguindo aqui, que eu tô sempre postando vídeos desse tipo para poder a gente ajudar e crescer ainda mais a classe de corretores imobiliárias.